Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Dizemos a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo, fazerá. E temos motivos para isso, não é? A única saída é Cristo mesmo. E os que assim se previnem, a Escritura chama de bem-aventurados. Bem-aventurados. Os altos e baixos dessa vida não comparam com a glória que há de vir. Então é importante nós estar sempre firmes no Senhor da glória. Quem nos deixa firme na graça é a própria graça. Quem nos deixa firme em Cristo é o seu Espírito Santo, por meio dessa graça maravilhosa que Ele nos deu. Estamos no tempo de esperança. A esperança é a última que... A esperança é a última que... A esperança é a nossa morte. Eles não estão instruídos, não é? Na palavra, isso é muito importante. Presbítero, a nossa esperança morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou, e ela está lá em cima, à direita de Deus, intercedendo por nós. Sim ou não? Sim. Isso. Pronto. Então a esperança, irmãos, é a última que... Não quer responder, tem a resposta, não tem? Tem. Vocês nem colaram. Nem colaram a resposta. Por quê? Irmãos, o que mais desperta a igreja é a doutrina da salvação. Isso. O que mais desperta. Alguns reclamam que não lê a Bíblia, não ouve ou não frequenta ensinamento bíblico. Alguns reclamam que é por falta de paciência. Isso não é bom. Por que não? Porque a paciência é o testemunho que a pessoa é salva. Aleluia, Jesus. Paciência é o testemunho que a pessoa ela não está confusa. Está bem. E paciência é o fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Glória! Paciência. Então, veja bem. Quando alguém diz que a paciência, a esperança é a luz que morre, já ouviu falar isso, não é? Eu já vi, já. Mas na área pagã e até na vida cristã, às vezes, está referindo que está confuso. A esperança não traz Confusão. isto, tem um motivo. Quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, Aleluia! Glória! com abundância, com Abundância. abundância. Isso. É uma realidade nisto. Aleluia! Então, a crença em Cristo, Jesus, na virtude do Espírito Santo, ela nos reforça cada dia. Cada dia a palavra vai nos renovando. Ela é sempre nova e nos renova. Nós vamos orar a Deus. Hoje eu não vou louvar, porque a minha voz está insegura para louvar. Devido à poluição. Mas nós vamos orar a Deus. Quem pedir ao Senhor que a sua boa palavra ela venha aumentar nossas expectativas, aumentar nossas experiências, aumentar nosso despertamento, porque aquilo que prometeu, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Então é
necessário que aproveitemos todo esse tempo. Já vamos orar a Deus. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos, meu Deus, Pai, Deus, meu Senhor da glória, meu Senhor de poder e de graça, pedindo que a tua boa palavra, Senhor, venha a cada momento nos orientar, como tem nos orientado, também, meu Deus, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo perdão, Senhor da glória, e também liberando perdão para alguém, no poder divino, Senhor, da tua graça, santa e maravilhosa, meu Senhor de poder e de graça, a virtude da tua palavra, em Cristo Jesus, teu Filho, também seja oferta, que os teus servos têm prometido, Senhor, tens preparado. O Senhor prepara primeiro. Amém. E graças a Deus. Depois de ficar o tempo na salva, com amor, com alegria, com graça, em cada coração, Deus sempre tem palavras boas para nós. Na teoria e na prática, na realidade. Apresente as vossas ofertas com graça em cada coração, apresente com amor. Pode passar. Tem aqui também os envelopes, não se deve distribuir, pode passar aqui para nós. Quem está disponível, pega aqui os envelopes, por favor. Não precisa paletó não, rapaz, paletó não fala. Não, mas eu gosto. Gosta, né? É outra coisa. Então está bem. Que tem matéria do Senhor da glória. Com amor e com alegria, com graça em cada coração. Que Deus nos guarde nessa palavra de Deus. Vou cantar um corinho, como de sempre. Quem souber me ajude. Vida vagas preciosas são, e como talento de escuridão, quantas coisas prestam, não duvidará, e em branco alegre os dias passarás. Quantas vezes recebidas da divina mão, tens acaso mágoas tristes de eu lidar, essa confessada que tem que levar. Quantas vezes não duvidarás, e em grande alegre os dias passarás. Tens acaso mágoas tristes de lidar, essa confessada que tem que levar. Quantas vezes não duvidarás, e em campo alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Quem dizê-las todas de uma vez, perderá surpresa enquanto quando Deus já fez. Quantas bênçãos Deus tem nos dado? Dá para numerar? Não dá, não é? Lembra aquele comentário que sempre estamos fazendo? Existe um versículo na Bíblia Sagrada que nos garante 11.000 bênçãos. Só em um versículo, hein? Só em um. Vocês sabiam disso, não? Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer elas todas de uma vez, não dá para dizer.
As pessoas, às vezes, elas não têm esse raciocínio, porque quantas vezes eu já pedi a alguém diz assim, Deus quer te dar uma bênção, isso é perigoso. Em vez de ingressar, sabe o que é perigoso? Porque lá no Éden foi assim. A serpente falou com Eva, o inimigo usando a serpente, que não, Deus tinha aquelas bênçãos retidas, não era tudo aquilo não. E hoje também as pessoas têm a mente muito reduzida. Sabe o que é reduzida? Deus dá 10 mil, 20 mil, mais do que isso, eu lhes deixo que eu te dar uma, depois eu te dar outra. E isso é redução, tanto espiritual como falta de raciocínio, falta de meditação. É grave esse sentido. É uma realidade. Alguém disse para mim, Deus está te dando um grande livramento. Eu falei, os livramentos só no versículo é mais de 11 mil. Mais de 11 mil só, então, está lá. O problema hoje é que a pessoa, elas têm uma visão de crer mais do que ela sente do que o que a Bíblia diz. Isso é muito perigoso novamente. Isso aí está cheio de pessoas assim. Ela não tem a Bíblia como regra de fé. Tem a Bíblia Sagrada como um livro que não é confiável, que não domina os nossos emoções e pensamentos. Eu vejo isso. Bênçãos reduzidas. Vai receber uma bênção, uma ali, outra lá, não. O Salmo, sabe disso, Salmo 121 está dizendo, né? O Senhor te livra de quantos males? Todo mal. É todo, é pela metade. Todo mal. Então, esse negócio de ironia, começar a mostrar que é uma bênção aqui, outra ali, e misturar bênção comum com bênção específica, é outro descontrole na maneira de você ter domínio do que está falando. Isso é perigoso e muito. Eu citei o comentário lá da serpente com Eva. Não é tudo isso não. Deus tem alguma bênção retida aí que ainda não deu. E no fim entrou aquele espiritismo, porque foi na verdade isso mesmo. Então nós precisamos estar muito bem, convivente e contente com aquilo que Deus já nos deu, porque Ele é digno disso, que está compreendendo. Não está compreendendo não? É preciso que compreenda, irmãos, uma realidade nesta boa palavra. As bênçãos estão presentes. Já vamos ler a palavra de Deus. E a posição da igreja hoje? Qual é a posição que a igreja se encontra? Nós já tivemos um comentário que pelo sangue de Cristo a igreja se encontra estruturada na palavra, na virtude. Vamos ler aqui a palavra de Deus. No capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 2. Para a nossa meditação bem. Então, é importante nós crer que estamos estruturados nessa palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. A Epístola de Paulo aos Efésios. Quem tiver possibilidade, fica de pé. Quem não tiver, continue sentado. Coisa maravilhosa é você falar, sentir o efeito dessa palavra, a palavra de Deus, palavra que nos redimiu, a palavra que nos salvou ou não salvou. Efésios capítulo 2. Aleluia. Entraram aqui o título está no versículo 11. Versículo 11 de 2
texto aos Efésios. Os irmãos procuraram para juntos nós meditar bem nesta sua palavra, a palavra de Deus. Quem encontrou, já vamos ler. Como é o título? Os gentios são o quê? Unidos mediante a cruz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Por isso que é importante essa união, ela ainda não está funcionando como está na palavra, mas nós sabemos que brevemente sucederá. Olha o versículos 11, 12 ao 13, depois vamos dando mais um repasso na palavra. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelas mãos feita ou pelos que na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que a pessoa estava totalmente desmotivada. Está perdido. Exatamente, estava totalmente fora do conceito. Por isso que a palavra consola quando nós temos, essa reverência para com ela. Obra do Espírito Santo, versículo 13. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes, mas é perto com verdade. Não é longe, é perto. Mas é com verdade, não é perto, depois o diabo está dentro da pessoa, não é isso. É perto mesmo de Cristo com verdade. Uma realidade nessa palavra, lemos o 13, põe o 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um ponto e vírgula, e derribando a parede da separação que antes estava no meio. Qual era a parede de separação que estava no meio? Era a diferença entre judeus e pagãos e a diferença entre a lei e a graça. Assim surgia essa parede de separação. Agora diz, versículo 15: na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos. Então, ele está dando o efeito, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Representa novamente, versículo 16. Pela cruz reconciliar-se ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Capítulo 17 diz: vindo ele, evangelizou a paz. Quantas vezes nós lemos nesse texto a palavra paz? 3 vezes. Mesmo que fosse só uma vez, era suficiente, mas Deus tem tanto interesse na palavra que forma um comentário de toda vontade, espontânea vontade, para que entendamos até isso, o interesse que ele tem, diz a paz. E vós que estavam longe, e os que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Estão compreendendo esse versículo?
Tem pessoas hoje que elas só é feliz se outro mostrar o que ela tem, se outro contar a vida dela, mas aqui a palavra está falando de direito inato, adquirido, você mesmo, nesse acesso, aqui, pelo meu Espírito, versículo 19: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E o 20 conclui: edificados, plantados, mantidos, é isso que é edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Às vezes a pessoa recebe a palavra e ela não se satisfaz com aquilo que recebeu. Devido à pressão do mundo, como disse Jesus, os cuidados da vida, e isto não traz aquilo que a palavra está falando, paz. Porque o que significa paz? Paz é algo que você tem em comunhão em três sentidos. Tem paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo, aqueles que gostam de paz. Você transmite a paz a eles. Se eles não quiserem, volta a paz para nós. E se eles quiserem, então a paz é comunhão. E isso traz muita segurança hoje, nos dias atuais, porque esse trecho que Paulo leu, naquela época, muitos judeus que pregavam a esperança, mas pela obra da lei, pelas obras da lei. Ele tinha aquele regulamento de sentença. Quando alguém transgredia, ele não tinha aquela chance de voltar ao perdão, mas de sofrer a pena de morte. Na parede do seu coração que o Senhor fosse. Vemos isso, já citei várias vezes, citamos na Bíblia Sagrada, sobre a pena de morte. Deus promoveu, deu a Moisés, devido ao povo também ser envolvido de escolher o mais difícil, trocar o mais difícil pelo mais fácil. Quer dizer, troca da lei pela graça, claro que você vai dificultar tudo. Só que Paulo está referindo que depois da morte de Cristo, ele veio com essa finalidade, ele veio fazer um reajuste sobre o que a humanidade mais precisa. O que é que nós mais precisamos? Paz. E paz. E a paz, ela só pode permanecer nesse sentido bíblico somente com a inauguração da morte de Cristo Jesus, a inauguração da ressurreição, a subida de Cristo e a descida abundantemente do Espírito Santo. Aí nos trouxe segurança. Vemos que os judeus se maravilharam quando Pedro pregava para um gentil, um comandante gentil, um general, e aquele general com toda a sua família estava atentos ouvindo a palavra, e de repente eles foram selados com o Espírito, o mesmo Espírito Santo que estava na vida dos judeus que já tinha convertido a Cristo.
agora também uniu o gentio Cornélio, o ex-gentio, ex-pagão, com qual tipo de povo? Com o povo da promessa. Os filhos da escrava se humilhando e ligando pelo mesmo Espírito os filhos da promessa, ou os filhos da promessa. Isso eu vejo, a Bíblia mostra em 10 de Atos. Primeiro a seguir, foi o primeiro homem pagão a unir o ministério da promessa pelo mesmo Espírito. Aleluia! Pelo mesmo Espírito Santo que promove a união. Aí Paulo ele faz uma análise sobre o pecado, a distância do povo que estava de Deus. Ele também faz um comentário sobre a analogia, sobre analisar o efeito da circuncisão sobre a lei, para que as pessoas pudessem ser oficialmente para Deus. Sabe o que é a circuncisão? Então, os irmãos, prestem atenção. A circuncisão é o seguinte: quando nascia um menino, com 8 dias, ele teria que fazer aquela marca no prepúcio, ou seja, para compreender melhor, a circuncisão é hoje conhecido como operação de fimose. Quem conhece? Não conhece não, irmãos. É mais simples, está na vida atual, operação de fimose. A criança nasce, o homem nasce, com o livramento do prepúcio ligado, não tem como funcionar normalmente, até para higiene, tudo isso aí. Então vai ao médico, o médico atua a operação de fimose. Quem conhece a operação de fimose? Já ouviu falar? Porque tem coisa na Bíblia que não fala circuncisão, a pessoa está voando, ela vai ficar pior. Se não houver uma explicação, fica pior. Então ela era marcada, está compreendendo? Mas era todos como sinal de acordo com Deus, como especial para Deus. Só que era uma cerimônia. Hoje pode acontecer por necessidade, mas na aliança da lei, lá pelo capítulo, se não me falha a memória, capítulo 13 de Gênesis, versículo 8, na sequência, você encontra Deus falando com Abraão: o filho que nascer 8 dias depois do seu nascimento será circuncidado a mim. Jesus também, no capítulo 2 de Lucas, versículo 21 e 22, ele foi circuncidado com 8 dias. Até então ali ele estava cumprindo o regulamento da lei. Isto era como uma marca de especialidade para Deus. Vocês estão compreendendo ou não? É preciso que leiamos a Bíblia Sagrada. Compreendamos, porque quando alguém não lê, não compreende, vai distribuindo, e às vezes as pessoas vão até palmas, eita, maravilha, quando não há nada de maravilha. Aqui o texto que nós lemos tem, recado, todas essas explicações. Louvado seja Deus. Aí depois que Cristo, o último, foi circuncidado literalmente, aí ele trouxe para nós uma marca que não revela somente a marca na carne, mas ele trouxe essa circuncisão, essa marca, tanto para homens como mulheres. Irmãos, mulheres, tanto irmãos, podem observar que Paulo estava pregando para um grupo de pastores mistos,
homens, mulheres, rapazes, adolescentes, crianças. Era a igreja toda. Ele estava explicando. E ele não fez diferença entre o homem e a mulher. Ele expressou que todos estavam mortos no pecado, na incircuncisão da carne, assim por diante, que pela mão dos homens se chama circuncisão. Mas vindo Jesus, o Senhor da glória, evangelizou a paz de uma maneira bem rica, bem implantada, uma maneira bem segura. Segura por quê? Porque aí aquilo que era uma cerimônia, como uma parede de separação, fazia parte da lei, foi tirado no meio. Ele cancelou aquela cerimônia e aperfeiçoou aquilo que já estava previsto no Antigo Testamento. Vai um pouquinho aí em Romanos 2:29. Abra suas Bíblias se os irmãos quiserem entender. Romanos capítulo 2, versículo 29. Quem vai ler é o nosso irmão, companheiro de ajuda, esse irmão Reginaldo. Tá? Romanos 2:29. Vamos ler. O que o presbítero quer falar é que a gente entenda o que está sendo lido. A gente tem que entender. Porque tem pessoas, parece que ele não se alegra com a salvação como se deve. Porque é tanta inquietação, tanta falta de paciência, tanta busca ali, busca lá, tantas supostas, às vezes, visões ou supostas revelações, que a pessoa sempre está ali precisando de alguma coisa, sempre que o tesouro está na vida dela. Isso. Pode. 2:29. Vamos lá. Romanos 2:29 diz assim: Mas é judeu aquele que o é interiormente é circuncisão. Aqui é do coração, do espírito e não na letra. Seu louvor não procede dos homens, mas de Deus. De Deus. Agora essa circuncisão, que ela já não funciona mais na área pagã, com os judeus. Agora essa marca foi para onde, irmãos? Ele tirou a parede da circuncisão. Você é judeu? É gentil? Sim. Quer fazer um pacto com um judeu? Sim. Então vai ter que circuncidar. Hoje não. Você é gentil? Sim. Quer aceitar Jesus? Sim. O que você tem que fazer? Abre o coração. Isso. E a palavra vai lá dentro. Aí a barreira. Aleluia. Aí a barreira é Quebrada. Aí entra a união. A união e a paz. Por isso que veio ele e evangelizou a paz. Aleluia. Paz, irmãos, é fruto do Espírito. Glória a Deus. Não é uma palavra verbalmente, simplesmente teórica, não. Ela é fruto do Espírito. Agora, por que temos paz? Porque somos marcados com o Espírito Santo dentro da promessa aonde? Em nossos corações. Exatamente. E se nós temos essa marca no coração, nós estamos reinando. Por que estamos reinando? Porque a lei do Antigo Testamento não tem mais poder sobre nós. Apesar que muitos, às vezes, misturam. Igual nós estávamos, não é fugindo do assunto, mas dando exemplo. Nós estávamos no comentário lá na igreja onde ela congrega sobre o cristão e o divórcio. O cristão e o divórcio. Capítulo 7 de Romanos. E chegamos à conclusão que Deus sempre aborreceu o divórcio. Sempre foi assim. Levamos um pouco para o Antigo Testamento, por exemplo, para o Novo. Mas o divórcio não é considerado somente entre casais. Esse porquê que a gente está falando uma coisa e outra. Quando a pessoa vai para a lei, a pessoa está divorciando Cristo da graça.
Pense que o ensinamento é somente para você mostrar algum conhecimento, alguma coisa assim, não. É doutrina que causa perigo, ela é tão perigosa quanto o casal que um trai o outro. O pecado é o mesmo. Por que você não pode voltar lá para a antiga lei e misturar? Aleluia! Porque é traição a Cristo, é divórcio. Presbítero, porque aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição. Então, e a maldição é o quê? É uma superfície que a pessoa possui, porque ela diz assim: eu vou fazer como a lei manda, só que a pessoa não consegue fazer. Se ela, tudo aquilo que você pretende fazer e não consegue, traz maldição, porque a superfície leva a pessoa a ela marcar um compromisso que ela não pode assumir, mas ela marca. Tiago fala disso, que essas presunções é maligna. Agora, a lei nos isentou de fazer compromisso. Quantos pregadores já ouvi, vocês também já devem ter ouvido. Você não pode quebrar a campanha. Não pode quebrar a campanha do jejum. Isso é soberba. Hein, presbítero? Porque hoje a gente está debaixo de quê? Da graça. E a graça, ela toma conta de cada pessoa, cada dia. É isso. Não é o dia de amanhã. Não é um número fechado que Deus está interessado. Não existe isso. Você pode ler no Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, você não encontra uma vez Deus pedindo propósito de número fechado. Não encontra. Então o povo pega e às vezes, a salvação, ela não inspira tanto as pessoas, às vezes, por causa dessa mistura da lei com a graça. Ô presbítero, só um minuto. Porque nós não estamos na lei de Moisés, mas sim na lei de Cristo. Que a lei que você não dá direito ao pecado, mas se você pecar, você tem direito de pedir perdão. Porque na lei de Moisés, quem adulterava fazia o quê? Morria apedrejado e não tinha direito de pedir perdão. E tinha na lei de Moisés também o pecado, né? Que era morrido queimado, outro era morrido na cruz. Isso. Mas na lei de Cristo não. O pessoal passado é o mesmo do presente. A lei do passado é a mesma do presente, só que há uma diferença da presente, porque nós temos direito de perdoar e pedir perdão. Isso. Vocês estão compreendendo como eu vou ensinar? Eu estou compreendendo. O irmão está compreendendo? Isso. E é perigoso, irmão, essa doutrina neopentecostal, ela está crescendo muito. O que é neopentecostal? Você neutraliza aquilo que você deve ser dedicado e através de sentimento ou pensamento ou aventura, você implanta uma ideia. Eu senti com Deus que Ele vai fazer isso aqui na sua vida. É melhor você interpretar a palavra, mostrar que um coração aberto para Cristo, ele tem o direito de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! É uma realidade. Mas geralmente o povo é difícil hoje. Pensa que é fácil. Muita desonra na época que estamos vivendo. Nós estamos comentando sobre pessoas que elas não creem na palavra e se prontifica assim. Isso fica difícil, ou não? Foi recente. Nós estávamos orando por alguém, um grupo de irmãos. Aí uma pessoa falou: não é você que eu quero que ore, não, eu quero que o outro ore. Isso é falta do quê? É falta do quê? De espiritualidade. É uma realidade. Por que isso? Porque esse título que lemos aqui, já que ele tirou a parede de separação, agora nós já somos reis, ou reis. Por que nós somos reis? Porque nós estamos reinando
estamos dominando o pecado. Deus trouxe a virtude do Espírito Santo para que nós sejamos dominadores do pecado. Que pecado? O pecado de comprometer coisas para Deus, respeito à lei, e o pecado de não ser mais estrangeiros nem forasteiros. Esse pecado foi tirado e agora nós pertencemos à família de Deus. Então nós estamos reinando sobre dois tipos de pecado. Quais? O pecado, nós vemos aqui, a lei das ordenanças. E vindo Jesus, tirou a parede da separação. Aí nos deu o direito de reinar. Mas às vezes a pessoa, se ela não ouve a palavra e crê, ela nunca valoriza ela quanto Deus mesmo valoriza a pessoa. O valor que Deus nos dá, a honra que Deus nos dá, é para a glória do seu santo nome. Aí, vocês estão compreendendo? Eu preciso que alguém conte a minha vida. Então a pessoa não compreendeu nada, nem quem conta, nem que está sendo contado. Os dois estão desmotivados da época. Por que estão motivados da época? Porque a revelação interpretada é a defesa da fé. E essa defesa da fé está onde? Qual é a maior revelação? E a menor? Mas nós precisamos sentir mais inspirações na palavra, falar com mais ênfase na palavra. Vocês estão compreendendo? Como está indo a coisa de mal para pior se nós não entrar no ministério desta palavra. Agora, o que Paulo está referindo? Que na cruz ele desfez as inimizades, tirou as ordenanças da lei, e aquilo que dominava sobre nós, agora nós estamos dominando sobre algo. A lei que nos aprisionava, nos escravizava, ela foi então eliminada nesse sentido extremista, e nos trouxe a liberdade da sua graça, e cada momento a mais o pecado foi sendo eliminado. Cada momento a pessoa vai sentindo, dentro da palavra, mais santificado. Não sei se as irmãs estão compreendendo. Por quê? Isso é muito comum, Deus abençoar segundo a graça e a pessoa interpretar que foi pela lei. É o que se vê, mas eu recebi grandes bênçãos, fiz tal sacrifício, recebi tal bênção. Agora Paulo, quando a igreja de Galácia entrou naquela área, ele disse: olha, vocês são insensatos, porque Deus só abençoa, só tem uma maneira de abençoar. Não, Deus tem duas maneiras de abençoar. Duas: pela graça comum e a graça específica. Pode ver que quando Deus abre a porta para o trabalho de uma pessoa, mas o patrão já é patrão. Antes que a pessoa seja empregada, já tem lá um empregador. Quer dizer que Deus abençoou primeiro, foi o cristão ou o não cristão? Não cristão. O não cristão, porque ele não é cristão, mas já é patrão. E às vezes a falta de inteligência, ela faz uma mistura da lei da graça comum com a graça específica. Agora a graça específica é essa que nós estamos falando aqui. Jesus tirou a parede de separação e nos salvou. A salvação está lá no passado. Aleluia. Nós olhamos na palavra, ele nos salvou antes do nosso nascimento. Antes do nosso, não sabia o não para alegrar? Olha aqui mesmo, Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo que muito nos amou, é isso, né? Com que muito nos amou, com que nos amou. E aqui a palavra nos diz que Ele foi nos elegeu antes dos séculos.
da fundação dos séculos, Ele já tinha trazido para nós o que, irmãos? Salvação, irmãos. Nós não podemos só emocionar, falar que a vinda de Cristo está próxima, os sinais estão aí, porque ouve outras pessoas falar, isso é perigoso. Quando entendamos que é o sinal de Cristo para unir gentios e judeus está próximo, mas isso nos desperta muito o nosso íntimo, dentro dos nossos corações, nos alegra também com a vinda de Cristo e o cumprimento das Escrituras Sagradas e a nossa salvação. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. A salvação é antes. Se o irmão quiser ler aí, versículo 4 do capítulo onde ele diz aos Efésios. Efésios 1, 4. Vamos agora. Efésios capítulo 1 e o verso 4, pode ler? Pode. Se o irmão quiser ler do 3 ao 4, para saber que nós pensa repetido. Vamos ler agora, Pedro. Isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso. Verso 4. Como Ele nos escolheu, predestinou, escolheu a mesma coisa, dele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha, na presença dele em amor. Em amor. Isso. Amor não é simplesmente um dom. Amor é um conjunto de obras beneficentes em ação. É mandamento do Pai. É mandamento, é ordenança. Isso. Quem ama não difama. Quem ama não vive irado constantemente. Quando se ira, mas pede perdão, porque somos humanos. É assim. Quem ama não difama. Quem ama não procura confusão. Procura evitar confusão. Amor. E essa doutrina, ela dá o testemunho de salvação. Os irmãos descobriram como é importante você saber que aceitou Cristo, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que aceitamos a Cristo, e saber por onde começou a nossa salvação, por onde? Antes que as pessoas nascessem, Deus já tinha ordenado a palavra e a salvação aos que querem. Deus não se limita ao tempo, nem ao espaço. Aquilo que está lá no fim para acontecer, para ele já aconteceu lá no princípio. Aleluia! Ele não se limita. E esse Deus que nós precisamos crer nele. É uma verdade. Agora um membro do povo de Cristo não tem como descartar a palavra, porque esta expressão que lemos aqui, esse tipo de graduação, nos dá o direito de ser o quê? Reis! Olha, vamos sair daqui um pouquinho, daqui a pouco celebrando a ceia. Mas é bom tomar a ceia, mas não ficar, irmãos. Então, às vezes não são todos, mas tem pessoas que a ansiedade está tão grande que ela não consegue nem ler a palavra, nem examinar, nem tomar um tempo mais assim para meditar como a palavra nos manda. Então é preciso que tenhamos certeza daquilo que somos hoje. Somos reis ou não? Isso. Aí aqui no capítulo 6 de Romanos, já que nós estamos comentando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, para esse tempo agitado em todos os lugares, praticamente, mas para o cristão tem paz. Jesus fala de paz, dentro do coração, é contente, para a pessoa ser contente com aquilo que já tem. Olha o que diz aqui na palavra de Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12. Se não quiser ler, pode ler. Romanos. Capítulo 6, 12. 6, 12? Isso. Agora. Romanos capítulo 6, verso 12. Portanto,
Pode até o 14. Nem ofereçai os membros do vosso corpo como instrumento de injustiça ao pecado, mas oferecei vós a Deus como vivos que vieram da morte para a vida. E lhe ofereçai os membros do vosso corpo como instrumento da justiça. Aleluia. Agora, por que o pecado não reina? Primeiro, porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, o ser humano. Pecado. Segundo, que além dele convencer a pessoa do pecado, ele veio para isso, ele está presente. Não é somente uma palavra, como já disse, teórica, mas o Espírito Santo está presente aonde? No meio das quatro paredes ou dentro de cada coração? Dentro de cada coração. Nós lemos hoje a marca da circuncisão, da especialidade para Deus. Está dentro dos nossos corações. E por isso o pecado, que era imputado pecado pela lei, já não está mais reinando em nós. Por que não está? Por dois motivos. Um, que o Espírito de Deus veio abrir a nossa mente, e outro motivo é que Jesus cancelou as ordenanças extremistas da lei. Louvado seja Deus. E aí nós tornamos o quê? Por que nós temos que considerar uns aos outros em Cristo de uma maneira digna? Porque o que o irmão tem no coração, eu tenho. Isso. O que eu tenho, a igreja tem. Glória. A igreja que recebeu a palavra. O que eu tenho no coração é a marca da graça. E o que eu tenho no coração é o reino sobre o pecado. É o reino sobre a lei. A igreja tem. Está compreendendo? Amém. E hoje a influência religiosa, ela induz muito a igreja. Não são todos não, mas muitas pessoas ouvem uma certa interpretação que a pessoa ela fica muito confiante no que ela faz, ou ela fica confusa. O que é ficar muito confiante? Deus obriga tal coisa, faça tal coisa para Deus, mas não se exalte. Isso. Faça com humildade. Oh, glória. Oh, aleluia. Não lance em rosto, porque isso é algo de fazer negócio com Deus, barganha com Deus. Isso. E a barganha com Deus é uma das maiores superfícies que existe. Israel jejumava para fazer barganha com Deus. Eu já tive esse comentário, Isaías capítulo 58, primeiro 4, e sequência do 5. E aquilo que eles faziam, Deus disse a Isaías: "Ergue a tua voz com a trombeta, não te detenhas, anuncia a casa de Israel os seus pecados, e o meu povo as suas transgressões." Constante. Agora, a graça não. A graça nos enriqueceu. Tudo aquilo que precisamos olha para a vida espiritual, que é uma riqueza imensa que nós temos, tanto no título como na convivência. Você é rico na graça porque um membro, ele ora a Deus aqui, a oração chega lá no trono. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E não existe comunhão maior do que esta. Oh, aleluia! É uma realidade, você crê. Um membro, um obreiro, seja quem for, um membro do corpo de Cristo, irmãos ou irmãs, tem direito de orar e a oração chegar aonde? Lá na sétima glória. Aleluia! Aonde Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós para que estejamos sempre vivos e reavivados do Espírito Santo. É muito lindo a palavra, não sei se vocês estão compreendendo. Então nós somos reis, nós somos. Já leu isso não? E o que mais? Então aí ele vai. Tem mais. Tem mais. Sacerdote. O problema, irmãos, é que tem pessoas que na pregação empobrece a igreja.
A igreja só come aquilo que ela dá, no sentido de visão contrária à interpretação da Bíblia. A igreja tem que se alegrar. A igreja tem que ser revelada como Pedro revelava a igreja. Isso. Ele revelava dizendo: sabe o que você é, igreja? Você é um reino sacerdotal. Sabe o que a igreja é? É um povo eleito. Eita. Qual a igreja é? Digno de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele transmitia a palavra, eles transmitiam a palavra, animando e reanimando e honrando a igreja, não distorcendo a palavra do Senhor nosso Deus. Compreenderam ou não? Nós somos reis ou não? Por quê? Precisamos saber. E a Bíblia ensina isso no capítulo 1 do Apocalipse, num assunto bem literariamente falando, em versículo 6. A palavra nos diz que pelo sangue de Cristo nos fez reis e sacerdotes. Nos desvinculou de que a lei que viesse escravizar sobre nós e nos vinculou com o efeito da graça, fazendo que reinemos sobre o pecado antigo dos gentios e o pecado também cometido pelos regulamentos da lei. E esse aí hoje, até hoje, muitos crentes vivem presos nele. Às vezes você precisa de um livramento agora. Sabe o que você vai fazer? Uma trajetória de tantos dias que você está precisando agora. E sendo que Jesus disse: eis que eu estou convosco quantos dias? Todos os dias. Até a consumação dos séculos, porque ele sabe que todos os dias, nós precisamos dele, e ele socorre todos os dias, todas as noites, todos os momentos, todo segundo. Veja que o sossego mental é perigoso. Vamos fazer aqui uma trajetória de 7 salmos. Vamos chamar para Jesus dar livramento. Agora veja bem. Você está atravessando a rua. O carro brecou quase atropelando. Não dá tempo de você fazer certo sacrifício? Não dá, não. Não dá. E com tudo isso, tem pessoas que não se aprendem. O único meio que você vai encontrar: Jesus me socorre. Pronto. E ele está ali e socorre ele. Espiritual. Eu estou precisando, e tem pessoas que dizem assim: você está precisando disso? Venha daqui 8 dias, é o dia disto. Então essas falsificações vêm multiplicando a iniquidade na terra. Todos os dias nós temos esse direito, em todo momento, de ser livre pelo Senhor, socorrido por Ele. Quem compreendeu? Dá tempo você fazer 7 saltos quando o carro está quase atropelando? Não. E por que depois disso aí a pessoa se estabiliza e dá? É terrível a situação. Sacrifício lá da lei. Sacrifício da lei não aperfeiçoou nada. A graça está presente. Vou encerrando com comparações. Naamã chegou perante Eliseu e Eliseu disse: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi isso ou não? Por quê? Porque o mergulho de Naamã foi segundo a lei. E na lei a palavra não era perfeita. E quando algo não é perfeito, é preciso que dê uma mão, 2 mãos, 3 mãos, assim, até chegar ao 7 na lei. O mesmo leproso chegou perante Cristo, ou seja, a mesma pessoa que tinha enfermidade de Naamã, lá no capítulo 8 de Mateus. E o leproso disse assim: Senhor, se quer, pode fazer-me limpo. Glória a Deus. E aí Jesus diz: vai 7 vezes, ou seja limpo. Qual foi a atitude? Seja limpo. Quando? Daqui a 7 dias, ou 3 dias, ou 21 dias, ou agora? Agora, porque a graça de Jesus, o Senhor da glória, o que intranquiliza as pessoas, irmãos, é o regime da lei, que as pessoas não se reparam bem. Como Paulo estava falando aos romanos, da maneira que o divórcio é pecado, da mesma maneira também vocês divorciar de
Romanos, capítulo 7, versículos 4 e 5, ele fala disso. Que esta boa palavra, tomando a ceia do Senhor, com segurança. Com segurança. Quem está entendendo ou não? É que teve muitos membros, irmãos, que deveria ter, o ministério deveria ter começado esse ensinamento bíblico desde os primeiros dias que a pessoa recebeu Cristo. Tem alguns que fazem isso, mas outros não. Então, quando você começa a relatar a Bíblia, tem pessoas que já estão tão informadas nesse sentido que ela já não aceita mais a palavra. Não aceita. Ensinamento bíblico eu vou fugir. Eu digo isso porque a gente já viu aqui mesmo, não foi não, irmão? O irmão já tentou fazer ensinamento bíblico, depois as pessoas foi Se afastando. E a situação não é boa. Porque Jesus disse, quando alguém não ouve a palavra e não procura compreender, vem o maligno e coloca o erro lá dentro do coração. E a mente fica distorcida. Isso não é bom. Mas que continuemos assim. Nós somos privilegiados que recebem a palavra, aprendam. Somos privilegiados, por quê? Porque somos salvos, irmãos, aleluia! Pelas nossas obras, não, pela misericórdia de Deus, que nos elegeu desde a fundação do mundo. Vocês compreenderam ou não compreenderam? Compreenderam? É uma realidade essa palavra. Vamos avaliar bem. O sacrifício do Novo Testamento é um coração quebrantado. Já no Antigo Testamento já tem essas palavras. Que o sacrifício para Deus é o quê? É um coração constrito e sincero. Isso. Deus não resiste. Não desiste. Não desprezará o Deus. Desprezará o Deus. Salmo 51, versículo 17. É o que diz a palavra. Nós temos motivos de viver muito mais tranquilos, mesmo as lutas, observações, coisas familiares, altos e baixos, mas nós temos uma graduação que supera tudo isso, é a salvação. Oh, aleluia! A salvação. Vamos já, vou passar a palavra ao irmão, já oramos, já pedimos perdão, já ouvimos a palavra. Quem ouviu? Amém. Ouviram? A boa. Às vezes eu já falei isso, eu atendia pessoas lá no sede de telefone, a gente era atendente muito tempo nisso. E as pessoas ligam dizendo assim, irmão, tem uma palavra para mim aí, tira aí um versículo para mim. E o versículo já está na ponta da língua. Dizia, tenho sim, mano. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te salvou. Salvar quer dizer tirar do perigo. Confia na salvação. Pronto, está aí o versículo. E pronto. Amém. Muito lindo, né? Ou não? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória. Amém, Jesus? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Temos que aprender. Temos que aprender. Isaías 34:16. Examinais as escrituras e lede. Louvado seja Deus. Tem hora por causa da nossa ignorância. Nossas ignorâncias nós não queremos aprender. Aleluia. Louvado seja Deus. Está vendo? Aleluia. A gente está debaixo hoje de quê? Da lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é perfeita. Mas a Bíblia diz que a lei de Moisés ela tem falta. Aleluia! Louvado seja Deus. E a gente tem que aprender. Tem que aprender. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Quantas pessoas tem, irmão Augusta?
Eu avisei, né? Faltou bastante gente. Eu avisei, foi avisado, né, irmão? A minha, como é que se diz? A minha função é essa, avisar, alertar, né? Agora, se não veio, já não é mais comigo. Entra a pessoa e Deus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus, né? Fica todo mundo de pé. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, vamos? Por esse momento que Ele nos concede de estar aqui, nós juntos. Aleluia! Louvado seja Deus para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças a nós te damos, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa de oração, reunidos em teu nome, meu Deus, para participar do corpo e do sangue do teu Filho amado, nosso irmão em Cristo Jesus, Jesus Cristo. Amém? Palmas para Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, que está esse pão representando o corpo do teu Filho Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, e recebemos, Senhor, pela fé comemorado e consagrado para esta finalidade. Amém! 31 da alma cristã. Vamos louvar o Senhor. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a celebrar. Com celestial maná, que de graça desfrutar, vem faminto tua alma saciar. Vem hoje tudo lhe pode saciar. O sangue purificou, arrepio transformou. Vem faminto a Jesus ceará. Eis discípulos ao voltar, seus peixes apanhar. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a manhã, veio o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vinho. Vem cear, vem se chama, vem cear. Mesmo hoje tudo lhe pode saciar. O ano purificou, arrepio transformou. Vem faminto a Jesus. Vem sedento se achar. Vem a Cristo sem nadar. Pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida pão, que nos traz consolação. Esse tudo preparado já está. Amém, Jesus. O Senhor da glória, na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, no partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tomamos para a glória de Deus. Louvado seja Deus! Aleluia. Glória! Louvado seja o teu nome, meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Muito obrigado, Senhor! Obrigado!
poderoso que está no sumo da videira, representando o sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado por nós, e consagrando-nos pela fé, e assim seja, para esta finalidade. Amém. Amém. 39 da Pakistão. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro.
para a igreja